Esta semana, um julgamento no Supremo Tribunal Federal pode impactar o combate à corrupção no Brasil. O assunto é o foro privilegiado de políticos. Nenhum país do mundo tem tanta gente com direito a esse benefício. Uma proposta que restringe o foro começou a ser votada em maio, ficou parada por quase meio ano e nessa quinta-feira deve voltar à pauta do STF. A decisão pode deixar tudo como está ou acelerar os processos que punem corruptos. Congresso Nacional. Em cada cadeira, a impossibilidade de receber uma sentença? Com o mandato vem o foro privilegiado. Deputados federais e senadores só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E não é só no Congresso. Em todo o Brasil, são cerca de 37 mil pessoas com foro especial. Praticamente todo mundo que tem mandato eletivo ou cargo político nos estados e municípios ou é juiz. Mas que diferença faz onde o acusado é julgado? Veja a Lava Jato. Em mais de 3 anos de investigação e 46 fases, a Lava Jato e seus desdobramentos desvendaram operações criminosas que envolvem, até agora, 19 partidos. Muitos dos investigados estão nos mais altos cargos da política brasileira. Entre eles, 5 governadores, 6 ministros, 32 senadores, mais de 1/3 do Senado e pelo menos 66 deputados federais. 4 ex-presidentes, José Sarney, Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. E o atual presidente da República, Michel Temer. Os números são impressionantes, mas não estão completos. É que aqui no STF, muitos processos correm em segredo de justiça. A gente não sabe quais são os políticos acusados e nem de que crimes eles estão sendo acusados. Além disso, no último dia à frente da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot trouxe para cá novos processos que ainda não estão catalogados. São tantos que, se postos um em cima do outro, formam uma pilha de quase 2 metros de altura. Nem todos os políticos da Lava Jato são julgados aqui. Quem perde o cargo, perde o foro. E o caso vai para a primeira instância, as varas criminais da Justiça Federal. No começo, era só no Paraná, com o juiz Sérgio Moro. Mas hoje, a Lava Jato tem ramificações em vários estados. Estes são os políticos com o maior número de processos na Lava Jato. Quando a gente separa os que têm foro privilegiado dos que não têm foro, fica clara a diferença de andamento do processo. Na primeira instância, já são várias condenações de políticos sem foro. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-presidente Lula e o ex-ministro José Dirceu. Já no Supremo, que julga os políticos com foro, 3 nem passaram da denúncia e 2 dos 5 são réus. O sistema tinha que ser mais republicano. Um número mínimo de autoridades deviam ter foro perante o Supremo Tribunal Federal e as coisas deviam tramitar republicanamente em primeiro grau, como vale para todos. Justiça, quando demora, falha. Para além do problema essencial do foro privilegiado, que é de perpetuar uma ideia de que a lei é diferente para uma elite no Brasil, para além disso, ele gera uma ineficiência no sistema muito grande. E o que tem acontecido no foro privilegiado é justamente isso. O Supremo não consegue julgar o mérito dos casos. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que de 2001 até agora, mais de 200 processos que envolviam políticos no Supremo prescreveram. Ou seja, passou tanto tempo que foram extintos sem serem julgados. Ninguém está pedindo para que o processo penal seja mais acelerado, seja mais duro, seja diferente em relação a qualquer outro, mas simplesmente que ele aconteça. O foro foi criado na Constituição de 1988. O documento da liberdade. Fazia só 3 anos que tinha acabado a ditadura militar, que calava vozes contrárias nas ruas e no Congresso Nacional. Mas será que os constituintes pensavam que haveria esse resultado quando garantiram o foro privilegiado na Constituição? Quer dizer, o constituinte não foi capaz de antecipar que nós teríamos mais de 500 processos tramitando no Supremo Tribunal Federal. 500 processos só criminais. Isso é mais do que a Suprema Corte dos Estados Unidos julga em 5 anos. A própria natureza do STF dificulta o andamento dos processos que envolvam foro. Eu, na verdade, ousaria dizer que ele foi feito para não funcionar. É um tribunal constitucional,
não criminal. Não tem estrutura para ouvir testemunhas, pedir perícias, enfim, fazer o trabalho que é, por natureza, das primeiras instâncias da justiça. E é por isso que aqui no Supremo o processo é muito mais lento. Só um exemplo. Geralmente, na primeira instância, uma denúncia é aceita, ou seja, o acusado vira réu em 48 horas. Aqui, isso leva, em média, 1 ano e meio. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, lembra que se o julgamento em primeira instância é mais rápido, os réus ainda podem recorrer até chegar ao STF. Esta longa tramitação recursal pode fazer com que a finalização do processo seja muito mais demorada do que quando se tem aqui. Há de se levar em consideração também esse tipo de injunção. Julgado pelo Supremo, acabou. No Congresso, há um projeto de emenda à Constituição que propõe manter o foro só para o presidente da República e vice, presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo. Muitos países nem têm foro. Outros têm foro para pouquíssimos cargos, como chefes dos poderes do Estado e ministros. A votação pode começar esta semana, mas uma emenda constitucional demora até ser aprovada. Nesta semana também, o Supremo pode decidir se estabelece restrições ao foro, proposta do ministro Luiz Roberto Barroso. O que eu propus ao plenário do Supremo, e já com alguns votos me acompanhando, é uma interpretação restritiva, para que o foro privilegiado somente se aplique para os atos praticados no cargo e em razão do cargo. Isso significa que se o crime foi praticado antes de o político eleito ser empossado, ou um ministro ser nomeado, por exemplo, ele não tem foro. E não tem foro também se o caso não tiver a ver com o exercício do cargo. Não teria foro, por exemplo, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, denunciado esta semana por agredir a mulher. Em nota, o ministro diz que o foro existe para a proteção da função que o indivíduo desempenha e não da pessoa em si, e que a Lei Maria da Penha não pode ser usada para profanar uma história de amor que foi arruinada pela indevida e desnecessária exposição do casal. Já os políticos acusados de receber propina para vender emenda parlamentar ou facilitar contrato continuam com foro, mas perderiam caso não se reelegessem. Por exemplo, um deputado comete um crime desses e não se reelege. Se o processo já estiver pronto para ser julgado, continua no foro privilegiado. Se não, o crime vai para a primeira instância. Mesmo que numa eleição seguinte ele volte a ser deputado, o caso continua na primeira instância, não volta mais ao Supremo. Se perder o foro num processo, perderá para sempre nesse processo específico. E, finalmente, acaba o vai e vem de uma corte para outra conforme o político muda de cargo, o que faz o processo sempre recomeçar. Veja o caso do prefeito de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Marcos da Rocha Mendes, do PMDB, acusado de comprar votos. Começou numa corte porque era prefeito. Sem mandato, foi para a Justiça Eleitoral de primeira instância. Assumiu deputado, foi para o STF. Reeleito prefeito, o processo voltou para onde começou há 9 anos. Em nota, o prefeito diz que a denúncia é vazia e feita por opositores eleitorais e que confia na absolvição. Se há 10 anos essa proposta do ministro Barroso tivesse sido adotada, nós teríamos tido nos últimos 10 anos apenas 1 em cada 20 das ações penais que transitaram no Supremo. A carga de trabalho dos ministros diminuiria brutalmente e agilizaria o julgamento dos demais casos. A questão principal deste tema não está nem na celeridade, nem é isso que se busca. Se busca tornar o judiciário cada vez mais republicano e, portanto, com igualdade para todos. Ou seja, chegar mais perto do artigo 5º da Constituição, que diz que somos todos iguais perante a lei. Apesar de todos esses avanços da Lava Jato, há uma percepção de que a impunidade está ganhando a briga. O senhor vê assim? Não acho. Acho que o Brasil já mudou. Nós já conseguimos separar o joio do trigo. Mas ainda há muita gente que prefere o joio. Essa velha ordem, ela ainda resiste em sair de cena, mas a verdade é que este trem já saiu da estação. Em algum lugar do futuro, que eu espero que seja próximo, a integridade vai valer mais do que a esperteza.